Fala galera, beleza? Professor Márcio Santana aqui do canal O Baricentro. Gente, esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar falando sobre o nível médio, matemática do nível médio da banca Facete, tá? Então, para você que vai fazer uma prova da Facete aí, tá em dúvida de onde estudar, o que cai em matemática do nível médio, né, da banca Facete, esse é o local. Já manda para um amigo aí, já deixa o seu joinha que a gente vai fazer, estaremos fazendo aí uma série, né, com alguns vídeos, vamos fechar todo o conteúdo que geralmente eles cobram no edital do nível médio. Como eu já falei, o edital da Facete ele é bem parecido de um lugar para outro, né? O conteúdo é praticamente o mesmo, então não importa qual seja a cidade que você vai fazer. Se é da Facete e é nível médio, então com certeza vai cair esses conteúdos que eu vou estar trabalhando nessa sequência de vídeo, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu já peço a vocês que já deixem o joinha aí no vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreva para não perder nenhum vídeo que for postado aí, tá? Hoje a gente vai falar de números inteiros, certo? Algumas propriedades interessantes e resolver algumas questões também, como cai isso aí nas provas da Facete, né? A forma que é apresentado esse conjunto numérico. Beleza? Então vamos lá. Quais são os números inteiros? Primeiro, para entender o que são os números inteiros, eu preciso entender o que são os números naturais, certo? Então, vou colocar uma retinha aqui. Aqui eu tenho o número zero, e daqui para cá eu tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, era para estar no mesmo espaço aqui, mas não tem problema, o 5, 6 e assim por diante. Até qual? Até o infinito, certo? Então, esses números do zero para a esquerda, do zero para a direita, perdão, eles são chamados de números naturais e é indicado por esse sinalzinho aqui, certo? Então, esses são os números naturais. E, além dos números naturais, cada número desse natural, ele tem um número oposto, tá? O número oposto a ele, já pegando alguns conceitos que a gente vai precisar também, são os números que estão à esquerda do zero aqui. Então, cada número desse que está à esquerda do zero é um oposto de um número que está à direita do zero. E esses números aqui à esquerda serão o que, então? Desse lado para cá é o menos um, é o menos 2, é o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, e assim vai também até o infinito. Esse infinito aqui a gente chama ele de menos infinito, tá? E esse infinito aqui ele é o infinito positivo, ele é o mais infinito ou simplesmente infinito, beleza? E aí, então, essa reta, com todos esses números aqui que eu coloquei, né, são chamados de números inteiros. São o conjunto dos números inteiros. Então, quem são os números inteiros? São todos os números naturais com os seus opostos. Então, quem é o oposto de um aqui? É o menos um. Tá? Quem é o oposto de 2? É o menos 2 e assim por diante. Então, o que é um número? O que é o oposto de um número? O oposto de um número é o número que está à mesma distância do zero desse outro. Por exemplo, quem é o oposto de menos 4? Aí eu vou aqui à direita do zero. Qual o número que está à mesma distância do zero? Ou seja, 4 unidades aqui, ó, do zero. 1, 2, 3, 4. Opa, então o oposto do menos 4 é o 4 positivo, é o mais 4, né? O oposto do 7 é o menos 7 e assim por diante. Beleza? Então já fica um primeiro conceito aí de números opostos, que pode ser que seja cobrado. Eu não vi nada cobrando algo nesse estilo, mas é uma informação interessante. Certo? Então, que a gente precisa saber, né? Novamente, os números naturais é o conjunto dos números zero, um, 2, 3 até o infinito. E aí vem os números inteiros. Números inteiros naturais é indicado por essa letra N, inteiro é indicado por essa letra Z, tá? E o conjunto dos números inteiros, então, quem são? São menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3 e até o infinito também. Perceba que aqui tem a reticência tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Indica que esse conjunto é infinito para os dois lados. Ah, mas por quê? Qualquer número natural, vamos pensar, qualquer número natural que eu pegue, existe um número natural depois dele.
Ah, eu estou pensando em 1 trilhão, beleza. Então, depois do 1 trilhão é qual? 1 trilhão e 1, né? 1 trilhão e 2, 1 trilhão. Então, tem um número natural. E qualquer que seja esse natural enorme que eu pensei aqui, vai existir um inteiro aqui oposto a ele, tá? Vai existir um número negativo oposto a esse natural. Então, por isso eles são, os inteiros também são infinitos. Tranquilo? Então, aí na forma de representação em diagramas, esse número inteiro, ele tá aqui, é esse conjunto aqui, essa bolinha, todos os números inteiros vão estar aqui, e eu tenho um conjunto dentro deles. Esse conjunto que está aqui dentro é o conjunto dos números naturais. E aí a gente observa o seguinte, ó, que não existe nenhum número natural aqui dentro que não esteja dentro do conjunto dos inteiros. Se eu tiro esse círculozinho dos inteiros, ou dos naturais, percebo que todo número que está aqui dentro está cercado por esse conjunto dos inteiros. Porém, há diversos números aqui dentro dos inteiros que não são naturais. Ele está cercado apenas pelos inteiros, mas não está cercado pelos números naturais. Então, eu consigo afirmar duas coisas aqui, que todo é, natural é inteiro, tá? Todo natural, eu vou colocar assim, é inteiro, e aí a gente poderia, na nomenclatura de conjuntos, a gente diz que o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Por quê? Porque todo natural é inteiro, não existe nenhum número natural que não esteja dentro do conjunto dos inteiros. Porém, aqui eu tenho que existem números inteiros que não são naturais. Então, existem inteiros que não pertencem, né, ao conjunto dos números naturais. Existem inteiros que não são naturais, beleza? Quando eu trabalho esse conteúdo em sala, eu faço uma analogia que é o seguinte, só voltar aqui, acho que foi muito alto. Imagine que eu tenha aqui, por exemplo, uma pasta aí no seu computador. Você tá com o computador aí, você tem uma pasta. Aqui, ó, você tem uma pasta de arquivos. Essa sua pasta de arquivos, aqui dentro tem. Eu não vou falar dos outros conjuntos numéricos, tá? Porque a banca para o nível médio só cobra esses dois, mas a gente ainda tem o conjunto dos números racionais, dos irracionais e os reais, né? Fora os outros conjuntos imaginários, os complexos, mas na educação básica, vamos dizer, no fundamental, a gente vai até os imaginários, ou até os imaginários, não, até os reais, e no ensino médio a gente vai até os complexos, né? Mas vamos supor aqui que eu tenho uma pasta, essa pasta tem músicas dentro dela, ela está dentro de uma outra pasta que não vem ao caso agora, e essa pasta aqui ela tem música e o gênero da música que está aqui dentro é sertanejo, certo? Quando eu abro essa pasta aqui, eu vou ter dentro dela uma outra música aqui. Esse outro tipo de música que está aqui dentro vai ser um cantor sertanejo. Bora pegar aqui Leonardo, tá? Leonardo. Só para entender essa questão que eu fiz aqui, tá? Geralmente eu faço isso aqui antes, mas hoje eu mudei a ordem aqui. Então, aqui dentro tem Leonardo. Observe que para estar dentro dessa pasta aqui, a única restrição, a única característica que precisa é ser uma música do Leonardo. Ah, tem quantos? Não sei, pode ter até todas as músicas do Leonardo aqui dentro, beleza? E perceba que qualquer música do Leonardo que eu pegar aqui, ela vai estar inserida aqui dentro, vai estar aqui dentro dessa pasta do sertanejo. Qualquer música do Leonardo que eu escolher, escolhi essa música, ela é uma música sertaneja, ela tem obrigatoriamente que estar aqui dentro, certo? Aqui dentro da pasta sertanejo, há diversas músicas também, que tem milhares de músicas aqui dentro, músicas sertanejas, né? E só que se eu escolher aleatoriamente aqui uma música, eu não tenho garantia de que essa música que eu escolhi é do Leonardo. Então percebo que nem sempre a música sertaneja é do Leonardo, porém toda música do Leonardo é sertaneja.
beleza? Então, trazendo isso aqui para os conjuntos numéricos, esse conjunto maior é o conjunto dos números inteiros e esse conjunto menor é o conjunto dos números naturais. Então, toda música do Leonardo é sertaneja, todo natural é inteiro. Nem todo inteiro, ou nem todo sertanejo é música do Leonardo, nem todo inteiro é número natural. Então, quem são os inteiros que não são naturais? Esses números aqui que eu falei que existem, tá? Os inteiros que não são naturais, são os números negativos. Tá? Então, nenhum número negativo é um número natural. Beleza? E aí a gente vem para outros tópicos, que é, vamos falar aqui de módulo, né? O que é o módulo de um número? Módulo. O que é o módulo de um número? O módulo de um número, por definição, quando a gente está vendo isso aqui no ensino médio, a gente vê assim, o módulo de x é x, se x é maior que zero, e módulo de menos x é igual a menos x, ou em módulo de x, perdão, é igual a menos x se x é menor que zero. Eu não vou usar isso aqui porque fica até estranho, fica ruim para a gente entender. Como a gente está estudando para concurso mesmo, tá? Então, o que, que a gente precisa saber? O módulo de um número é a distância que o número está até a origem da reta numérica. Ah, o que é a origem da reta numérica? A origem da reta numérica é o ponto zero, tá? Deixa eu só pegar essa reta aqui, colocar ela aqui embaixo. Então, tá aqui a reta numérica e observe o seguinte, por exemplo, qual é o módulo de 12? Eu vou lá na reta numérica, está aqui o 12, então eu vou contar. O 12 está quantas unidades do zero? Tá? Como eu falei, esse zero, ele é chamado de origem da reta numérica, beleza? Origem. E o módulo de um número é a distância que ele se encontra da origem. Então, qual é o módulo de 12? O módulo é indicado por essas duas barrinhas laterais verticais, tá? É o próprio 12, porque do zero até o 12 tem 12 unidades desse aqui, né? Tem 12 espacinhos desse aqui. Aí, qual é o módulo de menos 5? Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então a distância do menos 5 até o zero é 5 unidades também. Ah, mas não é menos 5? Não, não existe distância negativa, né? Existe na física o deslocamento negativo, mas aqui não, a gente está falando de distância mesmo, beleza? Então, a distância é sempre uma medida positiva, certo? Então, o módulo de qualquer número negativo vai ser o oposto a ele. E o módulo de qualquer número positivo vai ser o próprio número, beleza? Outro tópico que é interessante também a gente destacar são antecessor e sucessor, né, que pode ser cobrado isso aí. Ah, mas isso é muito fácil, a gente vê lá no sexto ano, realmente, tá? Antecessor e sucessor. Só que pega muita gente desprevenido quando eu trabalho com isso aqui com números naturais, beleza? Então, quando eu trabalho isso aqui com os números naturais, antes de falar disso aqui, só fazer uma ressalva aqui, que em uma reta numérica, se eu pego, por exemplo, esse número aqui, esse número é maior que esse número aqui. Por quê? Porque ele está à direita dele, ó, tá? Então, em uma reta numérica, o número que está à direita sempre é maior que o número que tá à esquerda, beleza? E aí a gente usa isso na comparação de números, usando esses sinaizinhos aqui. Esse aqui indica maior, né? Maior que, e esse sinalzinho aqui indica menor que, certo? E aí eu vi uma professora que fez uma parada que eu achei interessante. Eu falava o seguinte, ó, essa setinha sempre aponta para o menor número, ou sempre para o menor número, porque tem gente que confunde, né, qual setinha usar. E aí eu vi uma professora que fez um desenho mais ou menos assim, considere que isso aqui é um jacaré. Tá? Esse jacaré ele está muito faminto. Então, se o jacaré está faminto, ele vai pegar qual número? Cara, se o jacaré está faminto, ele vai pegar o maior. Então, eu tenho aqui um 5 e um 2, né? Tem aqui um 2 e um 5. O jacaré vai pegar qual? Ele vai pegar o 5. Ele está com fome, para que ele vai pegar o 2? Beleza? Então, eu achei interessante essa ideia aí para fazer essa comparação, né?
o jacaré, então a boquinha do jacaré aqui, ele sempre vai estar voltada para o maior número. Ele é guloso pra caramba, ele sempre quer o número maior. E aí, antes da gente falar de antecessor e sucessor, a gente vai fazer uma comparação entre alguns números aqui. Por exemplo, menos 5 e o 2. A gente vai comparar o menos 7 e o menos 10. A gente vai comparar o 8. Deixa eu pegar um número que está na reta ali, né? Deixa eu pegar aqui o 2 e o 6. Eu quero saber qual é o maior mesmo desses números, tá? E aqui o 0 e o menos 3. Eu vou começar por aqui, pelo 2 e pelo 6. Né? Para quem já assistiu a aula minha sabe que eu não gosto muito de seguir uma ordem, né? Eu coloquei uma ordem aí e vou começar respondendo de outra. Então, vou responder por esse daqui. Ah, mas esse aqui é muito fácil. A gente sabe que o 6 é maior que o 2, realmente, né? Então, o jacaré, né, vai estar com a boca aberta aqui para o lado do 6, né? 2 significa 2 é menor que 6. Ah, mas para que eu fiz isso? Se você olhar aqui na reta numérica, aqui a gente tem o 2 e aqui a gente tem o 6, não é isso? Então, 2 é menor que 6. Aí, se eu pegar na reta numérica também, por exemplo, o 4 e o 7, o 4 é menor que o 7. Se eu pegar o 6 e o 6 é menor que o 7. Mas para que eu estou falando isso, afinal? Percebam que quaisquer dois números que eu pego, se eu pegar o 1 e o 5 é maior. Por quê? O número maior sempre vai estar à direita na reta numérica, não é isso? Mairo, coloquei aqui. Número maior sempre estará à direita em uma reta numérica. Ah, beleza. Então, na hora de comparar o menos 5 e o 2, quem vai estar à direita? Ó, o menos 5 está aqui, o 2 está aqui. Então, quem é maior? O 2 é maior, né? Então, o jacaré, né, vai estar com a boquinha aberta aqui para o lado do 2. Beleza? Menos 7, 10. Aqui está o menos 7. Apareceu 10? Não, o menos 10 vai estar mais aqui assim, ó. Não, então, quem é maior? Aí basta observar que o menos 7 está à direita. Então, o menos 7 é maior, né? Então, vai ficar assim, sinal. Esse sinal, pessoal, eu estou falando de jacaré aí, né, que é uma analogia para a galera não confundir, mas esse sinal ele é chamado de desigualdade, beleza? Esse sinal aqui é igualdade e esse sinal, esse sinal que é menor ou igual e esse que é maior ou igual e esse que é diferente são as desigualdades, né? Eu uso quando algo não é igual, beleza? Então, menos 7 e menos 7 é maior, 2 e 6, isso aqui eu já falei, né? E o 0 e o menos 3, ó, 0, menos 3. Quem está à direita? À direita está o 0. Opa, então o 0 é maior. Ah, mas ficou ao contrário o sinal aqui. Sim, observe. 0, lendo, ó, maior que menos 3, beleza? Então, aqui em cima era assim o sinal. Como aqui está ao contrário, né? O 0 está primeiro. Então, 0 maior que menos 3. Beleza? E a gente vai usar essa ideia para antecessor e sucessor. Porque o que é um antecessor de um número? É um número, dado um número qualquer, o antecessor dele vai ser ele menos uma unidade, né? E o sucessor? O sucessor vai ser um número mais uma unidade. Beleza? Essa partezinha que eu coloquei aqui em cima, ela entra na comparação de números, tá? Comparar dois números é dizer se um é maior, menor ou igual ao outro, beleza? Comparação de inteiros é bem tranquilo de se fazer. Quando é comparações com racionais, aí dá mais um pouquinho de trabalho, mas mesmo assim, ainda é tranquilo também. Então, por exemplo, qual o antecessor? Vou escrever aqui o antecessor e o sucessor de alguns números. Eu quero saber o antecessor e o sucessor de 5, por exemplo. E depois eu quero saber o antecessor e o sucessor de menos 5. Ah, muito fácil isso aí, realmente, né? Então vamos lá. Quem é o antecessor de 5? É o 5 menos 1. Tá aqui o 5, o antecessor dele é o 4. Opa, então perfeito. 4. Qual o sucessor de 5? É o número que vem depois do 5. Opa, então é o 6. Pronto, acabou. E agora eu quero saber qual o antecessor de menos 5 e qual o sucessor de menos 5. Aí eu vou observar o seguinte: quem vem antes do menos 5? Antes do menos 5 vem o menos 6. E depois do menos 5? Depois do menos 5 vem o menos 4. Então, percebam que quando esse número é negativo, muda tudo, tá? Ah, eu quero o antecessor e o sucessor de menos 100, por exemplo. Quem vai ser o antecessor de menos 100? Né? O antecessor de menos 100 é o menos 101. E o sucessor de menos 100 é o menos 99, está à direita do 100 aqui. Beleza? Então, atenção nisso aí quando esses números forem
negativos, certo? Aqui eu não, a observação é que um número negativo sempre será menor que um número positivo, beleza? Então é isso, a parte da teoria dos números naturais, né, de modo bem resumido, eu não quis deixar nenhum slide pronto, nem nada para construir aqui mesmo, como se fosse realmente uma aula, tá? Uma aula em quadro branco. E aí vamos resolver três questões da banca aqui para ver como. Então vamos lá. Vocês vão perceber aí durante a correção que é até um padrão da banca também colocar sempre a questão de números inteiros, né? Lá na primeira questão de matemática. Então, geralmente, a questão 11 aqui mesmo. Tá? E aí a gente tem o seguinte: algumas questões são assim, são com proposições, e outras são com cálculo mesmo. A gente vai fazer das duas formas. Eu até comentei que ia fazer três questões, vou fazer quatro, tá? Vou fazer duas de cada. Então, dadas as proposições, há sempre um número inteiro entre dois números inteiros. Bora pensar aqui, entre o 2 e o 3 tem algum número inteiro? Né? Gente, número inteiro. Ah, tem o 2,5. 2,5 é um número inteiro? Não, tá? Então, um número inteiro não pode ter vírgula nele e nem tá na forma de fração, de modo que não dê para dividir. Isso aqui são números racionais, tá? Indicado por essa letrinha aqui, que não é cobrado no edital nível médio da Facete, beleza? Então, são números racionais. Aqui, entre 2 e 3 existem infinitos números, porém inteiros não. O que seria, de novo, rapidinho aqui, o que seria esse 2,5? Vamos supor que eu tenho uma maçã aqui, tem outra maçã aqui, e tenha a metade de uma maçã aqui. Então, aqui eu tenho duas maçãs inteiras, que é o que a gente está procurando, e tenho um pedaço da outra maçã. Esse pedaço, ela está inteira? Não. Então, por isso que quando tem esse decimal, né, tem essa vírgula, o número não é inteiro. Então, entre 2 e 3, existe um outro número aqui inteiro? Não, inteiro não. Existe, como eu falei, números decimais. Inteiros, não. Então, há sempre um número inteiro entre dois inteiros? Não, é falso isso aqui. A diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro? Que é a diferença, pessoal? Diferença na matemática é a subtração, beleza? Então, se eu pegar um número inteiro, subtrair de outro, vai dar como resultado um número inteiro? Ó, se eu pego 5 menos 2, vai dar 3, isso aqui é inteiro. Se eu pego menos 15 menos 5, só para relembrar aqui, né, que tem um jogo de sinal aqui, ó, vai ficar mais 5, então fica menos 15 mais 5 que dá menos 10. Beleza? Isso aqui é inteiro. Então é isso, gente. Não tem como eu somar dois números, voltando para a vírgula aqui, não tem como eu somar ou subtrair dois números sem vírgula e o resultado dá um número com vírgula. Beleza? Isso é impossível. Então, isso aqui é verdadeiro. A diferença entre dois números inteiros é sempre o número inteiro. Existe um número natural que não é inteiro? Os números inteiros, conjunto dos números naturais. Não foi isso que a gente fez? Existe aqui dentro desse conjunto aqui, ó, algum número que na hora que eu tirar essa cerquinha dele aqui, ele não vai estar dentro dos inteiros? Não, né? Impossível isso acontecer. Então, falsa a última. Não existe nenhum número natural que não é inteiro. Beleza? Marque a alternativa correta, apenas a 2 é verdadeiro, letra B. Certo? Próxima questão. Aqui, é, diz o seguinte, também, né, a 11ª. Como eu falei, todas vão ser a 11ª aqui. Geralmente a banca não costuma modificar isso aí, não. Então, dadas as proposições, né, se K é um número par, então K ao quadrado é um número par? O que é o quadrado? Gente? Você sabe que o número ao quadrado, K ao quadrado, é K vezes ele mesmo, né? Então, se K é um número par, concorda que ele vai terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8, né? Não tem como um número ser par e não terminar com um desses. Então, se eu elevo 0 ao quadrado, vai dar 0. Se eu elevo 2 ao quadrado, vai dar 4. Se eu elevo 6 ao quadrado, ou 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, né? Dá 16. Se eu elevo 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. Se eu elevo 8 ao quadrado, é 8 vezes 8. Observa que todos esses resultados deu um número par. Deu um número par aqui. Ah, mas e se for o número 628 ao quadrado?
percebam que quando eu for multiplicar 628 vezes 628, né? Eu vou ter aqui 8 vezes 8, 64. Aí eu vou multiplicar, vai dar mais uns valores aqui que não me interessam. Quando eu for começar a multiplicar com 2, 2 vezes 8, 16. Eu vou ter que colocar isso aqui embaixo, né? Quando eu começar a multiplicar com 6, 6 vezes 8, 48. Ele vai ficar mais aqui, ó. Então, na hora de somar, esse 4, ele vai descer direto. Qualquer que seja o número, esse último resultado, esse algarismo, ele vai descer direto. Então, significa que o número, no final aqui, ele vai ser um número par. Tá? Então, para um número ser par, ele vai terminar com um desses, e qualquer um desses ao quadrado é par. Então, beleza. Se K é um número par, então K ao quadrado é um número par, verdadeiro. Se K é um número ímpar, então K ao quadrado é um número ímpar, vou fazer o mesmo cálculo. Para ser ímpar, ele deve terminar com 1, com 3, com 5, com 7 ou 9. Tem que ser com um desses. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Então, percebo que todos os resultados também foram números ímpar, né? Então, sim, qualquer número ímpar elevado ao quadrado resulta em um número ímpar. Então, a 2 também é verdadeiro. Pelo mesmo motivo aqui, tá? Se eu for fazer o cálculo também, sempre o último algarismo vai sobrar aqui na hora de somar da multiplicação. Então, beleza, a 2 é verdadeira. Se K pertence a Z, isso aqui significa pertence, tá? Esse símbolo significa pertence. Se K pertence a Z, ou seja, se um número K pertence aos inteiros e K ao quadrado é par, então K é par. E aí, gente, isso é uma reafirmação da primeira. Se um número ao quadrado é par, então esse número tem que ser par. Por quê? Porque se ele for ímpar, né, o resultado dele ao quadrado vai ser ímpar. Então, o K tem que ser par, já que o resultado de K ao quadrado é par, então K é par, é uma reafirmação da 1. E aqui, se K pertence aos inteiros e K ao quadrado é ímpar, então K é ímpar também, é uma reafirmação, né? Então, todas as proposições são verdadeiras, beleza? Essa próxima questão me causou alguma intriga aí, porque é um tipo de questão que a gente resolve ela por sistema. Perceba que, como ela está na 11ª também, então ela é cobrada aqui dentro de números inteiros, né? O conteúdo números inteiros. Eu não concordo dela estar aqui, tá? Porque ela é uma questão típica de sistema, inclusive tem umas outras que é questão do sistema mesmo em si. Em uma fazenda tinha tantos animais, entre galinhas e bois e tarará, tá? Mas, e no edital não cobra sistema, né? Mas todas as provas têm praticamente, né? Todas não, mas a maioria tem uma questão assim de sistema, então a gente vai resolver essas duas também, tá? Só que eu vou resolver sem o método da adição, vou fazer por substituição mesmo, sem montar o sistema no caso. Ó, eu sei que o triplo de x mais y é igual a 1. O triplo de x é 3x, né? 3x mais y é igual a 1. Essa é a primeira informação. E da segunda informação, eu sei que a diferença, o que é a diferença? Subtração entre y, ou seja, y menos a metade de x é x dividido para 2, é igual a 8. Eu vou colocar o 8 aqui, certo? Então, tenho essas duas informações. Eu vou pegar, eu não sei o valor de nenhum deles, eu até sugeri durante as aulas que, por exemplo, não sei como fazer, a partir daí não sei mais o que fazer. Pode substituir, tá? E substituir nas alternativas. Ó, o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, substituir e ver se está certo. Se deu certo aqui e deu certo aqui, então pronto, acabou a questão, vai ser a alternativa. Beleza? Mas eu vou resolver mesmo aí para vocês. Então, para resolver, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar um valor provisório. Geralmente, eu pego o valor que está sozinho. O y está sozinho aqui em cima, então eu vou escolher ele. Tá? E vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 menos 3x. Beleza? Então, y é igual a 1 menos 3x. Quanto vale o y? Y vale 1 menos 3x. Aqui, ó. Essa informação. Beleza? E aí, vamos lá.
né? E aí eu vou pegar esse y, que vale 1 menos 3x, e vou substituir aqui, ó. Quanto vale y? Y vale 1 menos 3x, né? Então, eu vou até escrever na cor verde, que é igual ele estava lá, para indicar que eu estou substituindo aqui, ó. Então, 1 menos 3x, e aí eu vou voltar para a cor normal, menos x sobre 2 é igual a 8. Eu substituí aqui, tá? Eu estou usando essa expressão. Esse 1 eu vou jogar lá para o outro lado, né? Ele era positivo, ele vai mudar de lado, ele fica negativo. Vai ficar menos x sobre 2, que é igual a 8, e o 1. Então, menos 3x menos x sobre 2 é igual a 7, né? 8 menos 1. Gente, aí tem uma técnica aqui que quando eu tenho um denominador, eu tenho que tirar MMC. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer um atalho aqui que a gente pega, tá? Mas na aula de operações com frações, eu vou explicar isso aqui direitinho, beleza? Então, se dependendo do dia que você vai estar assistindo, já tem aí disponível a aula de operações com frações. É só dar uma olhadinha lá, tá? E aí, esse 2 ele é um MMC, ele passa multiplicando todo mundo, tá? Em resumo. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes menos 2x, ou menos 3x, é menos 6x, multiplicou 2, certo? Menos, ele não multiplica só quem ele está em cima, menos x, que é igual 2 vezes 7, que dá 14. Multiplicou também, só para indicar. Esse 2 ele vai multiplicando todo mundo, beleza? Então, ficou assim, menos 6x menos x é duas dívidas, né? Devo 6x aqui, devo um x ali. Então, devo 7x, que é igual a 14. Passo dividindo, então menos x é igual a 14 dividido para 7. E aí, o que a tia Cotinha ensinou é multiplicar todo mundo por menos 1, né? Ficou assim, ó, menos x é igual a 2. Multiplica por menos 1, fica x é igual a menos 2. Opa, então beleza, encontrei o valor do x. E agora? Agora eu volto lá em cima na questão. Por quê? Porque eu sei quanto vale o y. Então, eu vou pegar esse x e vou substituir aqui, ó. Eu sei quanto vale o x agora. Então, vou substituir ele aqui, tá? Eu já até tenho alternativa aqui, ó. Só tem uma alternativa que é menos 2, né? Mas bora lá. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 menos 3 vezes x. X é menos 2. Então, fica y é igual a 1. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6. Então, y é igual a 7. Beleza? E aí, então, temos a alternativa A. Ok? A próxima é mais ou menos o mesmo estilo, também é um sisteminha. Eu tenho A mais B igual a 8 e B menos A é igual a 18. Ah, isso é possível? É, né? Dois números que a soma vai dar 8. E ele quer saber a razão, tá? Entre A e B. Razão entre A e B é isso aqui, ó. A gente vai ter uma aula também sobre razão, tá? Razão e proporção. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é a razão entre A e B. Não é tão fácil igual a outra porque pede a razão, senão era só substituir, ver quais números que dá 8 e 18. Ah, mas é a mesma coisa. Não, gente, porque, por exemplo, se um der 10 e o outro der 15, a razão não vai estar lá como 10 e 15, dificilmente. Tá? Ela estaria lá, isso aqui simplificado por 5, então seria 2 e 3. Então, essa é a razão. Então, não é só pegar e substituir, porque pode não dar certo, tá? Como eu falei para fazer na outra. Então, vamos lá. Temos o seguinte, eu sei que A mais B é igual, esse aqui, a questão, ela pede para a gente resolver por sistema, né? Ó, A mais B é igual a 8. E A menos B menos A é igual a 18. Se eu somar isso aqui todo mundo, ó, A mais B, B mais menos A, tá? Se eu somar essas duas linhas, eu vou ter assim, ó, A mais B mais, somar esse B, mais menos A. Mais que menos dá menos, então menos A, que é igual, aí eu tenho que somar daqui também, 8 mais 18. 8 mais 18 é 26.
Só que percebam que esse A menos A dá zero, certo? Então, sobrou o quê? Sobrou 2B, que é igual a 26. Então, B é igual a 26 dividido para 2, ou seja, B é igual a 13. Acabou a questão? Praticamente. Eu sei que aí eu posso substituir em qualquer linha dessa aqui, ó. Eu sei que B menos A é 18. Então, eu posso fazer assim. Eu vou pegar na de cima, no A. Tá? A mais 13, que é o B, é igual a 8. Substituir na linha de cima. Tá? Certo? Daqui, ó. Então, A pega esse 13, joga para o outro lado. Esse 13 é positivo, ele passa negativo. A é igual a 8 menos 13. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, né? Não é o maior número. Quem é o maior número? É o 8. Porém, o maior módulo é o 13. Então, eu conservo o sinal dele. Tranquilo? Tinha uma... Então, já finalizamos, né? Então, A é menos 5 e o B é 13. Então, essa é a nossa alternativa D, certo? Tem uma questão até que ela pede, dá um conjunto de números e ela pede nesse conjunto de números qual o menor número e qual o número com menor, não, qual o menor número e qual o número com menor módulo. É uma coisa assim, acho que não tem o zero. Vou colocar um 5 aqui, eu não lembro qual é. Mas, por exemplo, desse conjunto de número aqui, esse primeiro aqui é um menos 2, tá? Esse conjunto é um menos 2. Qual o menor número? O menor número, menos 32. Esse é o menor número. Qual o número com menor módulo? Aí a gente tem esse e esse, tá tudo igual. Deixa eu colocar um 7 aqui só para ficar diferente. Pronto. Aí qual o número com menor módulo? O menor módulo, aí é o menos 2, porque o módulo dele é 2, então esse é o menor. Ah, e o 3, beleza, o módulo de 3 é 3, então não é menor, né? Ah, e o menos 32, o módulo de menos 32 é 32 positivo, então é o menor módulo aqui nesse caso, o 2, tá? Tinha uma outra questão assim também. Então, pessoal, peço para vocês, tá estudando, continue acompanhando o canal, beleza? Deixa o joinha aí, por favor, se inscreva no canal, que vai estar me ajudando. Essa é a forma de vocês retribuir aí de alguma forma. Se eu tiver te ajudado, por favor, deixe seu joinha. Valeu? Então, abraço a todos, bons estudos e até a aprovação. Valeu!